Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lívia, eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso trabalho sobre testes de desempenho de software. Esse trabalho foi feito pela Laura, por mim e pela Maria Eduarda. Esse trabalho basicamente vai apresentar para vocês o que é o teste de software, né? A história dele e o porquê ele é tão importante hoje em dia. Além disso, a gente vai apresentar os níveis e os tipos de teste de software. Vamos mostrar as melhores práticas para estar se realizando, o que a gente espera, né? O futuro dos testes de software e as próprias ferramentas em si. Para começar, a gente precisa entender de forma simples o que realmente significa testar um software. Então, quando a gente começa a falar de testes, a gente tem que garantir que o sistema funcione como ele deveria, sem ter erros, sem falhas, entender o que realmente ele foi planejado para fazer. Então, o teste de software, ele de forma prática é verificar se o sistema ele realmente funciona como desejado. A ideia é validar se tudo está correto, funcionalidade, segurança, desempenho e se ele atende os requisitos que foram definidos, como fazer uma inspeção completa antes de colocar algo no mundo. Testar não é só procurar um bug, é testar a qualidade e garantir essa precisão de um sistema. O teste permite entregar um sistema confiável, estável e rápido. Sem testes bem feitos, o risco de lançar algo com problema aumenta, e isso vira um prejuízo, um desgaste e um retrabalho. Antigamente, os testes eles aconteciam só no final do desenvolvimento, e isso mudou completamente hoje em dia. As metodologias foram criadas diferentes, como DevOps, CD, e os testes eles acompanham o desenvolvimento do começo até o final. Então a gente tem duas práticas muito importantes, que é o shift left, que ele testa o mais cedo possível para encontrar os erros mais rápido, e o shift right, que ele monitora e valida o sistema em produção para ajustar o que for necessário. Isso permite uma entrega mais rápido e com mais segurança. Com softwares cada vez mais complexos e as atualizações mais frequentes, as equipes usam automações, inteligência artificial e ambientes em nuvem para testar de forma mais eficiente. Hoje, o teste inteligente que usa inteligência artificial para prever problemas e gerar cenários automaticamente estão ganhando espaço e se tornando cada vez uma prática obrigatória. Então, resumindo, o teste de software, ele não é um detalhe do processo, ele é uma parte essencial do desenvolvimento moderno. E é graças ao teste que a gente consegue entregar sistemas mais confiáveis, seguros e preparados para escalar. No começo, testar software era basicamente caçar erros, direto do código, um processo conhecido como depuração, e essa é praticamente a única forma de testar durante cerca de 2 décadas. Só no começo dos anos 80 que esse cenário começou a mudar. As equipes passaram a testar aplicações em situações reais, simulando o uso do dia a dia. Isso fez com que o foco deixasse de ser apenas corrigir erros e passasse a garantir confiança, segurança e qualidade. Essa mudança marcou o início de uma visão mais ampla. O entendimento de testar não é só consertar algo, mas um processo essencial para garantir que o software realmente funcione bem no mundo real. Agora vamos falar sobre o porquê testar software é tão essencial, não só tecnicamente, mas também para o negócio. Hoje, qualquer problema de software tem um impacto muito maior do que no passado. Um bug não significa apenas algo que não funciona. Ele pode atrasar entregas, derrubar serviços, gerar prejuízo financeiro e principalmente afetar a reputação de uma empresa. E o mais grave, como tudo isso é interligado, sistema, integração, APIs, uma falha pequena pode causar um efeito dominó e parar operações inteiras. É verdade que testar exige tempo, ferramentas e profissionais, mas o que pouca gente percebe é que não testar sai muito mais caro. Empresas economizam milhões ao evitar problemas que só seriam descobertos depois que o software estivesse no ar. Quando o teste é bem feito, especialmente nas fases iniciais, ele diminui o retrabalho e evita crises e reduz custos de suporte. Quanto mais cedo a equipe recebe o retorno do teste, mais rápido ela consegue corrigir o que está errado. E isso evita pequenos problemas se transformarem em grandes dores de cabeça lá na frente. Aqui estão alguns tipos dos problemas críticos que os testes antecipados conseguem identificar.
falhas de arquitetura que podem comprometer todo tipo de sistema, decisões de design ruins que dificultam a manutenção e evolução, funcionalidades inválidas ou incorretas que não atendem ao que o usuário espera, vulnerabilidades de sistema que colocam dados em risco e operações, problemas de escalabilidade, quando o sistema funciona para poucos, mas não aguenta crescer. Por tudo isso, testar não é uma fase opcional, é um investimento direto na qualidade e na segurança do software, e no fim, na confiança do cliente e na imagem da empresa. Quando falamos em testar software, existem duas abordagens principais: o teste manual e o teste automatizado. Cada um serve para situações diferentes e ambos são importantes dentro de um sistema. O teste manual é exatamente o que o nome diz. O testador realiza as ações com as próprias mãos. Ele clica em botão, preenche formulário, navega pelo sistema, verifica o que acontece, tudo como se um usuário de verdade estivesse utilizando o sistema. Essa abordagem é ótima quando precisamos explorar aplicações, entender a experiência do usuário, validar visualmente os elementos da interface ou testar algo que ainda está em fase inicial. Já no teste automatizado, o trabalho é feito por ferramentas e scripts. Você cria um conjunto de instruções e o sistema executa esse teste sozinho, repetindo quantas vezes forem necessárias. Isso é essencial quando falamos de tarefas repetitivas ou projetos grandes, onde precisamos testar vários fluxos várias vezes, em várias versões de software. A automatização deixa o processo mais rápido, padronizando e com menos chance de erro humano. É importante a gente ressaltar também quando usar cada um. O teste manual ele é ideal para testes exploratórios, usabilidade, validação visual e fluxos novos, e o teste automatizado é ideal para regressões, cenários repetitivos, grandes aplicações e pipelines. Agora vamos entender como os testes são organizados dentro do ciclo de desenvolvimento. Existem 4 níveis principais e cada um deles foca em um pedaço diferente da aplicação. A gente tem o teste de unidade, integração de sistema e de aceitação. O primeiro nível é o teste de unidade. Ele testa a menor parte do software, pequenas funções, métodos ou componentes isolados. O objetivo é confirmar que cada pedacinho do código funcione como ele deveria, antes de juntar tudo. É como testar cada pedaço de um motor individualmente antes de montar o motor completo. Depois vem o teste de integração, que verifica se as partes, quando combinadas, trabalham bem juntas. Muitas vezes o problema não está em uma função isolada, mas na forma como elas se comunicam. Então, esse nível garante que os métodos conversem corretamente e que o sistema não quebre quando juntem essas peças. No teste de sistema, avaliamos o software como um todo. É aqui que verificamos o comportamento completo da aplicação, rodando de ponta a ponta. Esse nível ele inclui testes funcionais, não funcionais, interface, desempenho, estresse, recuperação, tudo aquilo que mostra como o sistema realmente se comporta no mundo. E por fim, temos o teste de aceitação, que é o momento de validar se o sistema realmente atende à necessidade do usuário ou do cliente. É o famoso está pronto para usar? Resolve o problema real? Se o sistema passa nessa fase, ele está pronto para ser entregue. Na continuação da apresentação, essa parte aborda os principais tipos de testes de software, destacados em duas categorias gerais: testes funcionais e testes não funcionais. Os testes funcionais verificam se a aplicação cumpre exatamente os requisitos especificados. Já os testes não funcionais avaliam o comportamento do software sob diferentes condições, como carga, estresse e ambientes variados. Entre os testes funcionais, temos dois modelos clássicos: o teste de caixa branca, baseado no conhecimento da estrutura interna do software, analisando lógica e fluxo do código, e o teste de caixa preta, no qual o testador não possui nenhuma informação sobre o funcionamento interno do sistema e avalia apenas as entradas e as saídas. Os testes não funcionais abrangem o comportamento do software sob condições específicas. O teste de desempenho avalia o funcionamento da aplicação sob diferentes cargas. O teste de carga mede o desempenho em condições próximas ao uso real, e o teste de estresse
examina até que ponto o sistema suporta a sobrecarga antes de falhar. Entre as melhores práticas, destaca-se o uso de um plano de testes bem definido, que estabelece escopo, abordagem e recursos necessários. Além disso, frameworks integrados a pipelines de automação e validação contínua são recomendados. E as revisões de código contribuem para reduzir erros estruturais antes mesmo dos testes. Quanto às tendências futuras, os testes acompanham a crescente complexidade dos sistemas. A automação, IA e arquiteturas nativas em nuvem influenciam diretamente a evolução do processo de validação. As plataformas low-code e no-code ampliam o uso de ferramentas de testes por usuários não técnicos, tornando o processo mais acessível e acelerando ciclos de entrega sem exigir conhecimento especializado. Com a expansão de dispositivos IoT, os testes precisam considerar cenários de conectividade, segurança e desempenho. Em ambientes de edge computing, torna-se necessário simular condições variadas na rede para garantir confiabilidade. Os sistemas preditivos, baseados em aprendizado de máquina, antecipam falhas antes que afetem a produção. Da mesma forma, os mecanismos de autocorreção identificam e corrigem automaticamente pequenos problemas, reduzindo indisponibilidade e aumentando a resiliência. O teste de estresse é um teste de desempenho que avalia a estabilidade e robustez sob condições extremas. Ao contrário do teste comum, o stress test força a aplicação além dos limites para identificar o ponto de falha e observar como o sistema se comporta em picos inesperados, falta de recursos ou cenários anômalos. Como funciona o stress test? A primeira etapa, ela envolve o planejamento e preparação. Define-se o escopo, as metas e as métricas a serem monitoradas, como tempo, resposta, throughput, taxa de erros e uso de recursos. A etapa seguinte consiste na criação de cenários que simulem condições extremas, como geração de muitos usuários simultâneos, horário de pico ou limitação proposital de recursos. Ferramentas como Apache, JMeter, Gatling ou LoadRunner são utilizadas para esse tipo de simulação. Durante a execução, os cenários definidos são aplicados à aplicação, elevando gradualmente a carga até identificar o ponto de quebra. As métricas são monitoradas em tempo real para observar o comportamento da aplicação sob estresse. Após o teste, os dados coletados são analisados para identificar gargalos, limitações de desempenho e possíveis fragilidades. Tendências como aumento no tempo de resposta, erros ou esgotamento de recursos são observadas. E com base na análise, são implementadas melhorias como otimização de código, ajustes de capacidade, refinamento de estratégias de balanceamento de carga ou adequações de infraestrutura. Com a máquina virtual, a gente criou um sistema operacional Linux, tá? A gente está usando o terminal do Ubuntu. Então, a gente está utilizando a ferramenta Stress para gerar uma carga artificial, né? Esse comando ele está utilizando 2 núcleos da CPU por 20 segundos, tá? Então, ele simula uma situação de alto processamento, certo? Ele fica essa parte travada, né? Que aparece aí, ele não dá uma resposta rápida, a gente fez um corte, mas ele não dá uma resposta muito rápida e ele significa que ele está funcionando, tá? E com o VMstat, a gente vai mostrar as métricas que dá para você ver os processos em execução, o tempo da CPU em uso e os processos em espera, tá? Então, a gente utilizando o stress ativo, ele vai subir aí o impacto da carga e dá para ver pelas métricas da segunda ferramenta, certo? Já o Free, ele mostra a memória de forma humanizada, tá? Então, durante essa carga, em muitos processos que estão ocorrendo, a memória livre tende a diminuir. E dá para ver aí pela métrica que ele está aparentando aí na memória disponível, certo? Então, e essas são as referências que a gente utilizou para estar realizando essa apresentação. Além disso, usamos o VirtualBox para estar fazendo esse teste de desempenho, certo? Com o sistema operacional Linux. As integrantes do grupo
Laura, ela realizou a parte gráfica, né, dessa apresentação, além da parte em vídeo. Eu fiquei responsável pela parte em vídeo e pela parte prática dessa apresentação, e a Maria Eduarda ficou responsável pela pesquisa e organização do grupo. Agradeço muito a atenção de todos